Muito bem, caríssimas profissionais da área ou amantes da área de saúde mental, estudantes, enfim, sejam todos aqui bem-vindos, bem-vindas, para que eu possa comentar a respeito de A Última Sessão de Freud, um embate gigante sobre o sentido da vida. Eu estou falando de um longa-metragem. Este filme foi lançado em 2023 e de início já digo, está disponível para assinantes na plataforma de streaming da HBO Max. Você também pode encontrar lá no Amazon Prime e também na Apple. A princípio, quando eu procurei esse filme, lá para o final de... Já quando entrou 2024, teve uma premiere, foi lançado somente lá em alguns países, da Europa, depois chegou aos Estados Unidos, salvo engano. E eu andei atrás, procurei, pedi ajuda à turma que participa de filmes, de grupos de filmes da área, de psicologia, para que me ajudasse, mas infelizmente eu falei em vão, ninguém disse nada, as pessoas só se interessam no que querem, só o que é bom para si, infelizmente não pensa em agregar o outro. Isso faz parte do ser humano, de tipos de ser humano. Então, meus amigos, eu acabei, passou o ano todo, terminou 24, mesmo assim no meio do ano, final do ano, eu encontrei que estava disponível na Apple. Fui atrás de saber na Apple, olhando em aplicativos, e quando eu coloquei na TV este filme, apareceu para mim que não estava disponível em nossa linguagem, nosso país, uma coisa assim. Eu acabei desistindo. Um outro filme também, que é o de Andrew Salomé, eu cheguei a ter esse filme no pendrive, uma cópia, mas ele estava sem legenda, apenas no alemão mesmo. Um outro filme que eu também tenho interesse, porque eu só vi apenas algumas partes em aplicativo como o YouTube. Então você já pode assistir, quem não assistiu, assista, você vai gostar de A Última Sessão de Freud. Ele se baseia em 1939, na Inglaterra, que declarou guerra à Alemanha após tomada da Polônia pelos nazistas. E entre sirenes, máscaras de gás, exercícios de evacuação e acolhimento em bunkers improvisados, a população de Londres se aglomera em estações de trem, vias de saída da cidade, busca de refúgio nas zonas rurais, a ameaça de bombardeio. A metrópole inglesa por parte dos alemães, ela acabava se tornando uma possibilidade real. Então, o Freud, que já morava em Londres, Freud da história real, já no seu refúgio, quando Hitler invadiu Viena, e o Freud é interpretado por Anthony Hopkins. Ele padece de um câncer bucal terminal enquanto tenta manter uma rotina de relativa normalidade, e é acompanhado de sua filha, a fiel cuidadora, a Anna, que é interpretada por a Liv Lisa Fries. O psicanalista se encontra em suas últimas semanas de vida. Ana, que seguiu os passos do pai e se especializou em psicanálise e pedagogia, leciona e comanda sua própria clínica direcionada ao tratamento de crianças ao lado de sua companheira de vida, a Dorothy, que é interpretada por George Belfort. Entre Freud e Ana, a relação é de codependência e admiração. Ana coloca o pai em um pedestal e cuida dele como uma mãe. Bom, o que eu posso dizer já de início é que você já visualiza isso, essa participação, esse elo direto de Freud e Ana, já no filme, sem eu dar spoiler, porque eu não vou dar spoiler do filme. O nosso interesse aqui dessa resenha é mais clínica, entendeu? Eu vou daqui a pouco utilizar a PNL, por isso fica até o final do vídeo, para que você entenda como a gente vai teletransportar Freud para o divã. Tá legal? Então, galera, ela, como sempre,
o que está no filme é verdade, fiel escudeira de Freud, tratou dele até o fim da vida. A atriz que interpreta a Dorothy também chega a ter uma fisionomia bem mesmo, né, igual a Dorothy. A casa, né, o cenário, que é a última casa de Freud, é quase igual à primeira casa, né, que é a de Viena, né, casa esta que existe até hoje. E no decorrer do filme ele conta, né, para o seu visitante, né, o coadjuvante em questão do filme, né, que tem a última sessão com Freud, que Ana tentou adaptar a casa igual como Viena, mas ele diz lá, né, essa palavra é muito forte, prestem atenção, quando você assistir o filme, anote esse ponto, você que não assistiu, pra gente começar a trabalhar aqui. Ele diz assim: nada será igual à minha Viena. Então, quando ele diz isso, a gente se remete a múltiplas pulsões, ao inconsciente. Aí agora me vem a palavra, né, do Jung, é o inconsciente coletivo, né? Por que coletivo, Wagner? Porque ali ele vai pintando, ele vai printando, né? Vamos aqui trazer vários selfies em questão do Freud, né? A gente está falando de um cara que morou a vida toda, né, lá na Áustria, mudou-se para Viena já na adolescência, estabeleceu carreira, né, passou por turbulências terríveis que vocês sabem, quem já acompanhou a história dele sabe muito bem, e de fato ele passou por o maior tumulto que foi o Hitler invadir Viena, ele ter que ir embora para Londres, né? Então lá, o que é esse ponto quando ele diz não será minha Viena? Ele sabia que não ia voltar mais, e isso o adoeceu. Já estava com a patologia, né, esse câncer terminal, então o afetou psicologicamente. E no decorrer do filme vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, porque ele traz fúria, ele traz revolta, ele se... Eu não sei se essas foram as palavras do Freud, mas o Anthony interpretou bem, acho que o roteirista trouxe bem, né, quando ele questiona que Deus é esse Deus, e o Freud ali, ele traz muitos xistes na sua fala, na sua narrativa, né, do quando que Deus é esse ele tentando ainda se adaptar àquele novo mundo, aquela consciência, né, aquela realidade de hoje que eu digo lá, né, quando já em Londres. Então vocês vão poder acompanhar isso, ou então quem já viu há de me entender. E também mostra um pouquinho da rotina da Anne Freud, tá legal? É na zona central de Londres, em meio a um turbilhão de pessoas atacaradas, que o Metal God inicia seu percurso até a casa de Freud. É o Dr. Lewis, né? O professor de Oxford, é um professor, acabaram ficando intrigado com o convite do terapeuta após esse ler o seu livro de ficção de 1933. O Freud era um notório ateísta e o Lewis até pouco tempo compartilhava da mesma opinião, mas como é bastante comum entre pensadores questionadores, Lewis teve uma mudança radical de opinião e passou a defender a existência de Deus, se dedicando ao estudo do cristianismo. Ele fazia parte do grupo de estudantes, escritores e professores de Oxford, que se intitulava The Vikings, e do qual também participava outros personagens, né? Além disso, ambos autores tiveram experiências traumáticas em suas épocas de soldados durante a Primeira Guerra Mundial. Algo que, assim como ocorreu em Tolkien, né, marcou Lewis e consequentemente sua obra de uma forma profunda. Pois é, aqui a gente pode destacar, pessoal, o professor de Oxford era ateu, passou a ter convicções a respeito de Deus, e ele resolveu levar todo esse esboço ao professor Freud, porque ele tinha lido essa obra de ficção do Freud, como conta o filme, a respeito do ateísmo. Então ele questionou alguns pontos, né? E o Freud bem, com humor raso, né? Mas ao mesmo tempo também um humor às vezes mais aberto, mais à vontade, único, deixava claro algumas coisas para ele e não deixava para que ele pensasse e ele procurasse as suas próprias palavras, os seus próprios pensamentos, as suas próprias respostas sobre a questão da existência ou com a existência de Deus.
E o Freud confrontava o cristianismo também, né? Então, eles tiveram algo em comum. O Freud não serviu à guerra, né? Mas ele atendeu pessoas da guerra. Em um determinado momento, quando toca aquelas sirenes, né, para as pessoas procurarem lugar para se esconder por virtude de algum bombardeio, em virtude disso, ele tem um ataque de pânico, né? Então, quando eles voltam para a casa de Freud, o professor diz: eu não lhe disse que eu fui à guerra. E o Freud disse assim: é verdade, você não me disse que foi à guerra. Você me mostrou a guerra. Você me mostrou que esteve na guerra. Deu uma formiga agora aqui falando. Acho que é porque eu estava com chocolate e aconteceu as formigas terem encostado aqui. Então, gente, isso é muito interessante. Muito interessante mesmo. Esse ponto, né? Eles começam a dialogar sobre isso.